Nos últimos anos, Portugal tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que possui uma população de mais de 10 milhões de pessoas, costumava representar a prosperidade e a qualidade de vida, mas hoje está enfrentando sérios problemas econômicos. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, Portugal está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise migratória e a perda da competitividade estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que Portugal chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mieques e Koneski e você está no Econotalks. Portugal está em crise. Depois da chegada de milhares de imigrantes africanos e brasileiros, o país está afundando em uma crise nacional, social, cultural e financeira sem precedentes. Os desafios são muitos. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou 20% desde 2020, com o desemprego subindo para 7,4%. As tensões culturais têm se intensificado, com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 25% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade portuguesa, deixando o futuro do país cada vez mais incerto. Recentemente, o país vive uma crise de imigração, com imigrantes entrando sem controle, tirando empregos das pessoas e trazendo desafios sociais. A crise migratória tem exacerbado a tensão social, com o governo enfrentando dificuldades para implementar políticas eficazes de integração e controle fronteiriço. O aumento da criminalidade em áreas com alta concentração de imigrantes tem alarmado a população e intensificado o debate público sobre migração e segurança. Lisboa, a capital, está enfrentando uma crise econômica sem precedentes. Com uma população de cerca de 500 mil habitantes, Lisboa enfrenta um déficit orçamentário significativo, resultando em cortes drásticos nos serviços públicos e demissões em massa de funcionários municipais. Especialistas avisam que outras cidades em todo o país estão agora a viver de mãos a abanar e completamente dependentes do Estado. A crise em Lisboa é um sintoma alarmante de uma crise mais ampla que afeta várias cidades portuguesas, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças municipais em Portugal, com muitas cidades importantes enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A crise econômica também está abalando Porto, a segunda maior cidade do país, que vive uma situação delicada. A cidade enfrenta um aumento nos custos de vida, pressionando os moradores. O preço médio do aluguel no Porto aumentou 20% só no último ano, atingindo 1.100 euros por mês, em média, enquanto a inflação fez com que os custos dos alimentos e dos transportes subissem drasticamente. A taxa de desemprego na cidade chegou a 8%, com setores-chave como o comércio e a hospitalidade sofrendo cortes profundos. Além disso, os investimentos em infraestrutura e serviços públicos foram reduzidos, afetando a qualidade de vida dos portugueses. Esta crise está se espalhando rapidamente, colocando em risco a estabilidade econômica e social de uma das cidades mais influentes de Portugal. Portugal está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de 4 décadas. Com uma inflação anual de 8,2% em julho de 2024, os preços dispararam,
tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. O Banco de Portugal alertou que o país está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego já subiu e atualmente está em 7,4%, estando projetada para quase dobrar, atingindo 13% até o final de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida dos últimos 40 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para pagar as contas básicas, com o preço médio da energia subindo 35% e os custos dos alimentos aumentando em 12% apenas no último ano. A combinação de inflação alta, desemprego crescente e uma recessão prolongada está devastando a economia portuguesa, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando Portugal, em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Só entre os anos de 2022 e 2023, mais de 60 mil pessoas abandonaram o país, uma migração em massa não vista desde os anos da crise econômica da década de 1970. Portugal, antes considerado um destino desejado, agora é visto por muitos como um lugar incapaz de oferecer a prosperidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a emigração aumentou em 25% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Portugal, que antes era um símbolo de tranquilidade e qualidade de vida, agora se debate em meio a uma crise. A explosão de problemas econômicos e sociais que assola suas comunidades. As ruas antes vibrantes estão enfrentando novos desafios com desigualdades crescentes e uma qualidade de vida em declínio. A situação de Portugal não mostra sinais de melhora a curto prazo e o futuro depende da capacidade do país de enfrentar esses desafios de forma eficaz. Se as autoridades não agirem, a crise corre o risco de se aprofundar, levando a mais sofrimento e instabilidade. Embora Portugal possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste. A crise migratória está causando tensão social e a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação de Portugal não é simples e o futuro é totalmente incerto. Portugal está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia de Portugal tem salvação? Deixe seu comentário, a sua participação abaixo e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.